Fala pessoal do Mundo Lean, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai agora usar a inteligência artificial para gerar o nosso fluxograma, pessoal. Então, para quem está chegando agora, volta lá desde o início, acompanha o contexto. A gente vai trabalhar aqui um caso prático, onde a gente vai aplicar 7 ferramentas da qualidade. É uma clínica de fisioterapia que tem tido dificuldade de atender os clientes, tem gerado muito atraso, tem gerado alguns conflitos de agenda, isso tem trazido insatisfação. E a gente já construiu o fluxograma do nosso processo, né? A gente já montou ali o caminho do cliente, desde o momento que ele faz o agendamento até o momento em que ele faz a sessão de fisioterapia, né? Pontos que são importantes aqui, pessoal. A gente precisa entender muito bem o processo, antes da gente trabalhar os dados, antes da gente querer analisar a causa, né? Entender, né, qual é o caminho do material, qual é o caminho da informação, né? Então, é escolher ali o fluxo de valor que a gente vai olhar para poder entender como é que as coisas acontecem. Nesse caso, o nosso foco está no paciente, né? Então, é o caminho que o paciente faz até ele ser atendido, que ele é o elemento principal ali nesse processo de prestação de serviço, né? Que é uma clínica de fisioterapia. Se é um processo fabril, né, você vai escolher ali um produto, né, uma família de produto, um produto específico, e é ele que você vai acompanhar do começo ao fim. Né? Mas, por exemplo, no nosso caso aqui, nós temos áreas de suporte, né? Recepcionista, o fisioterapeuta, né? Essas funções estão ali para apoiar o fluxo principal. Num processo fabril, um produto, você tem o processo por onde o produto passa e você tem a parte de planejamento, você tem né, todas as áreas ali que são apoio. Né? Então, no fluxograma, a gente está olhando o caminho do produto, do cliente no serviço. Né? Então, a gente está justamente fazendo esse caminho junto. Né? Para que isso? Para a gente entender. Né? Então, a gente já sabe, né, claramente como é que esse nosso fluxo ele funciona. Só que, pessoal, a gente viu que para construir esse fluxograma, então eu espero que vocês tenham, né, feito o fluxograma aí em casa, tenham lido aí, né, o processo da nossa clínica e construído esse fluxograma em casa. Se vocês fizeram isso, vocês viram que isso toma um tempo, né? Então imagina que na prática a gente vai lá na área, a gente vai tomar uma série de anotações, depois a gente tem que pegar essas anotações para a gente construir ali, né, o nosso fluxo de valor. Então existe um trabalho manual ali que toma tempo. Então o objetivo aqui é a gente usar a inteligência artificial para facilitar esse trabalho, beleza? Então vamos lá, mãos à obra? Antes da gente começar a trabalhar com IA, eu tenho um recadinho para você, confere aí. Quer implementar um programa 5S, mas está sem tempo para montar tudo do zero? Neste curso, além das videoaulas, você receberá um material completo contendo um plano de ação detalhado e materiais como organograma e estrutura, procedimentos, checklist e modelos prontos de auditoria garantem uma implementação rápida e de sucesso. Acesse o link e se inscreva. Bom, pessoal, eu estou aqui com o meu chat GPT aberto, que é a ferramenta que a gente vai usar para construir o nosso fluxograma, e eu acredito que a grande maioria de vocês já tenha tido algum tipo de contato com ele, se não todos, ou com ele, se não com ele, com o Gemini, né? Mas eu quero rapidamente aqui mostrar algumas coisas que são importantes serem configuradas antes da gente começar a usar a inteligência artificial, né? Primeiro, pessoal, que essa IA conversacional, né, que a gente vai lá, né, anexa uma foto, anexa uma planilha, um PDF, ou digita alguma coisa, ou fala alguma coisa e pede alguma resposta, né? Como que ele busca essa resposta? Né? Ele não tem, de certa forma, uma inteligência, né, como o nome diz. Ele está baseado, né, no que a gente chama de LLM, né, ou Large Language Model, né? São modelos de linguagens grandes. Né? Então ele tem por trás dele um banco de dados muito vasto, muito grande. Então, imagina que atrás dessa caixinha de diálogo aqui, pessoal, tem um universo enorme. Né? Então, quando a gente faz uma pergunta, primeiro, se a gente não for específico, né, ele vai buscar alguma coisa e vai trazer para a gente. Né? E ele não deixa de trazer resposta. Então, ele vai buscar algo e vai trazer. Agora, como ele tem um universo de dados para trazer alguma coisa para a gente, não necessariamente ele vai trazer o que a gente quer, ou o que a gente espera. Né? Então, pessoal, no prompt aqui, a gente muitas vezes tem que especificar o que a gente quer. Tá certo? Então, essa é uma primeira dica. A segunda, pessoal, que eu acho importantíssima, é a personalização
do teu GPT, né, se for o caso, ou do Gemini, enfim, né, acredito que todos tenham essa opção. Que é o quê? Como esse universo é muito grande, eu vou instruí-lo, eu vou ensinar ele de quem eu sou, vou falar sobre mim, né? Então eu vou dizer aqui, né, o que eu faço, né, minha atuação, minha experiência, né? Vou trazer para ele aí, né, uma explicação sobre mim, tá certo? Vou dizer para ele também como eu quero que ele atue, né? E aqui tem mais coisa aí falando sobre mim, né? Tem aí minha experiência profissional, onde eu já atuei, né? Etc. Para que isso, pessoal? Uma analogia aqui para vocês. Imagina que vocês vão a um restaurante. Chegou lá, só que vocês sempre vão nesse restaurante. Chegou lá, você conhece o garçom, conhece todo mundo, as pessoas sabem como te atender. Se você pedir para esse garçom assim, traz aquele meu prato preferido, ele vai trazer, e ele vai saber acertar, ele te conhece. Agora, se você chegar num outro restaurante que você nunca foi, e você falar pro garçom, traga o meu prato preferido, como é que ele vai acertar? Como é que a gente ajusta aqui? Nessa personalização. Então vem aqui, personalizar, fala sobre você. Então daquele universo enorme, né, do LLM que ele tinha, ele já, eu tenho aqui, né, um detalhamento de como eu tenho que agir, como que eu tenho que trazer as respostas, então você já delimitou ele. Bacana? Agora, quando eu quero tarefas repetitivas e específicas, né, eu vou usar um GPT. Então, como eu falei, quem trabalha com melhoria contínua, trabalha com fluxo de valor, trabalha com mapeamento de processo. Então, eu posso criar um GPT, um agente de inteligência artificial, que vai executar essas tarefas para mim. Como é que a gente faz isso? Se a gente entrar aqui em GPTs, vocês vão perceber aqui, pessoal, que tem uma série de GPTs já prontos, né? Produtividade, então para gerar apresentação, né? Tem uma série de coisas aqui, né? Análise, pesquisa, né? Enfim, né? Tem uma série de GPTs aqui prontos, né? E a gente pode também criar o nosso GPT. Então, se a gente vier aqui em criar, né? Ele vai abrir aqui essa telinha, um novo GPT. Eu posso vir aqui e dizer para ele, quero criar um agente que haja como um analista Lean, né? E posso descrever como, pessoal, eu mostrei para vocês no vídeo que eu falo sobre takt time, balanceamento, o gráfico de balanceamento de operações, e eu uso um agente GPT para isso, né? Então, pessoal, são coisas que é importante a gente explorar e entender, né, antes da gente sair usando aí a ferramenta, tá bom? Aqui, pessoal, eu já criei um GPT, né? Vamos fazer o nosso passo 1. Então, o nosso passo 1 é o agente que pega o nosso texto e transforma numa linguagem, né, apropriada para fluxograma, já pensando aí nessa notação BPMN. Então, eu vou abrir só para vocês aqui a descrição desse agente, para vocês entenderem, né? Então, o nome para ele. Descrição, transforma textos em descrições de processos, BPMN, detalhados. Então tá aqui, ó, este agente analisa textos ou arquivos enviados, pode ser uma foto, que descrevem processos e converte essas informações numa descrição estruturada para fluxogramas usando a notação BPMN, Business Process Model Annotation. Sempre que receber um texto, o agente irá interpretar e extrair atividades e decisões do processo. Então ele entende ali e extrai o que é atividade e o que é decisão. Detalha cada atividade. E tem uma coisa, pessoal, que a gente fez manualmente e eu estou pedindo para ele fazer aqui. Identificar e explicitar claramente os pontos de decisão, sim e não, né? Produzir uma descrição sequencial que possa ser usada como base para modelagem visual, ok? Beleza. E é isso, pessoal. Tá aqui. Deixa eu ver só se tem uma instrução aqui importante. Não, isso aí. Show de bola. Então tá aqui, pessoal. Tá, né? Nosso GPT aqui criado. Bacana? Então esse GPT, pessoal, que a gente vai usar para gerar, né, esse texto, né, esse primeiro agente que a gente vai gerar esse texto já direcionado para o fluxograma. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou clicar aqui, que é uma ação que eu já deixei programada para ele, um prompt que eu já deixei pronto. Né, lá a gente consegue deixar prompts prontos, né? Então eu já deixei esse. Mandei ele gerar um texto para o fluxograma do processo descrito no arquivo em anexo. Ele não fez. Por que ele não fez? Porque não tem arquivo, né? Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui, eu vou adicionar para ele o nosso arquivo. Qual? Esse arquivo em Word que a gente discutiu o processo. Né? Esse mesmo arquivo
que a gente usou para montar, né, ali, né, no Visage o nosso fluxograma. Então eu coloquei aqui o arquivo para ele, vou mandar ele rodar. Então ele já vai trazer aqui para mim, pessoal, do jeito que eu pedi, né, adequado para a notação BPMN, e ele também colocou aqui as decisões, os sims e não, né? Então esse é o nosso primeiro passo. Bacana, pessoal, é um texto. Qual é o segundo passo? É a gente pegar esse texto que ele gerou, estou copiando esse texto aqui, legal? E a partir desse texto, pessoal, eu vou levar para o nosso segundo agente, que é um gerador de fluxograma em Marmaid, tá? Marmaid é uma linguagem, né, um código que é utilizado nesse programa, né, dentro desse site aqui que é o Marmaid Chart, que você pode acessar, cria uma conta ali gratuita, né, e ele permite criar também, né, fluxogramas, e tem um ponto que é bacana nele aqui, que quando eu venho aqui em novo diagrama, ele vai abrir aqui, pessoal, flowchart, ele permite aqui fazer, né, criar aqui, né, códigos, né? Ele permite eu programar aqui, né? E aí a partir dessa programação aqui, ele vai gerando aí o fluxo. E a inteligência artificial, pessoal, é excelente com programação. Então, por isso que eu criei esse agente que gera um código nessa linguagem. Porque eu vou pegar aquele texto que já está bem redondinho e vou pedir agora para ele criar essa linguagem, esse código, né? Pronto. Então vejam que eu pedi para ele aqui, né? Gerar um código em linguagem Marmaid para o fluxograma. Então coloquei justamente aquela descrição que o agente anterior gerou. Ele gerou aqui esse código, eu vou copiar esse código e vou colar aqui. E aí, pessoal, ele vai automaticamente gerar para a gente o nosso fluxograma. O que eu vou fazer aqui só? Como ele está de cima para baixo, top, down, eu vou colocar aqui left, right. Então, da esquerda para a direita, né? Que é a notação aí mais usada. Bacana? Então, pessoal, aqui em segundos, né? A gente já tem o nosso fluxo prontinho, tá? E se, né, você... eu preciso só entender o meu processo, como é o nosso caso aqui, não preciso botar isso num Visage, não preciso usar uma notação BPMN, como não está, né, exatamente aqui, né? Assim já me permite entender o meu processo, porque ó, já fez tudo. Né, o contato do paciente, verificar a disponibilidade de agenda, se não tem, sugere data alternativa, se nenhuma data atende, fica na lista de espera, se não prossegue para o agendamento, né? Confirma a consulta, se não confirmou contatos pacientes da lista de espera, tá igualzinho, pessoal, o que a gente montou, né? Então, aqui já dá para eu entender o meu processo. Se eu não preciso usar um Visage, se eu não preciso nada disso, finalizamos aqui. Fluxograma gerado, show de bola. Já entendo o meu processo, já sei como é que ele acontece, né? Eu já posso começar, né? O que eu quero fazer na próxima aula com vocês, colocar os cards aqui, representando quais os problemas que a gente tem em cada etapa, né? Isso é importante a gente fazer, eu já posso avançar para essa etapa. Bacana? Agora, se eu preciso, né? Não, aqui onde eu trabalho, né? É obrigatório a gente usar o Visage, né? Eu preciso usar uma notação BPMN por algum motivo. Então, ok, a gente vai usar essa linguagem aqui, que já está bem redondinha, já é um código, e a gente vai transformar esse código em Marmaid num código que o Visage consegue interpretar. Legal, pessoal? Essa aula aqui, eu vou finalizar ela, tá bom, pessoal? Vou finalizar essa nossa aula, porque eu queria mostrar para vocês justamente essa facilidade que a gente tem, né, de gerar esse fluxograma usando um agente de inteligência artificial de uma forma muito rápida, que a gente não precisa ficar digitando. Para essa aula não ficar muito longa, eu vou encerrar ela aqui. Mas já estou criando uma próxima aqui, já vai estar disponível para vocês, explicando como é que a gente vai tirar esse fluxograma do Marmaid e vai levá-la para dentro do Visage. Tá bom? Mais alguns passos a gente vai concluir essa etapa também. Então acompanhe aí na próxima aula, eu aguardo vocês. Grande abraço!